bom estar o culto, né? Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Versículos 30, 31 e 32. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque, preste atenção, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tens dito, e ide e abençoai-me também a mim. Palavras do Senhor nosso Deus para nossa reflexão hoje. Irmãos, vamos entender um pouquinho essa trajetória nossa, né? Expressões que eu já ouvi aqui hoje, que já falei. Preciso seguir a caminhada, prosseguir, avançar, não parar. Referência bíblica pregada no culto às 17 horas. Não é aqui o nosso descanso. Há uma peleja que nos envolve de forma direta ou de forma indireta. Mas como nós nos envolvemos nessa peleja? Como lidamos com essa peleja? Eu não sou expert em matéria de guerra, né? Não sou entendido, embora tenha a vida com uma história de alguns anos no meio militar. Assim, o que sei não me recomenda dizer para os irmãos que entendo de guerra. Prefiro dizer o contrário, que eu não compreendo, até porque não tenho as experiências de guerra sem planos praticamente nenhum. A gente tem alguns embates na vida e elas são pelejas, mas estão longe de ser uma guerra. Tem gente que chega assim e fala: lá em casa está uma guerra. Você não tem noção do que é uma guerra. Né? Tem sua peleja, pode ser que você não ganhe esses combates aí, mas está muito longe de ser uma guerra, pelas estruturas que se demandam, né? Ou que se tem em uma guerra, o alcance que tem, o contingente, as táticas, as técnicas que tem uma guerra, e a gente não percebe isso. Para onde o que eu digo, o que eu estou raciocinando com os irmãos aqui nos levam? Aí eu quero falar de uma guerra, né? De uma guerra. A Bíblia nos diz, o Paulo escrevendo aos irmãos, salvo engano, de Éfeso: porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa guerra não é contra seres humanos, mas contra potestades, principados, contra hostes espirituais da maldade. Aí nós falaremos em guerra. Estamos com potestades, com hostes espirituais, estamos com principados, estamos com organização de poderes, sim, para guerrear. Aí nós falaremos em guerra.
eu penso, eu escuto muitos irmãos falar das guerras, das que a gente tem. Aí eu percebo assim, quantas batalhas nós estamos perdendo. De quantos lugares nós já não somos vistos mais como aqueles guerreiros, santos, salvos. Aquele povo que faz a diferença, porque nós nos aliamos ao mal. Ainda que indiretamente, não temos mais uma voz. Querem exemplos assim? Nossas escolas. Qual que é a alegria que as escolas públicas nos dão? Nos dão preocupação. Nos dão preocupação. A maioria, se pudesse, ou os que dispõem de condição econômica favorável, matricula os filhos numa escola que eles podem cuidar, olhar, ver, discutir as regras, porque nas públicas não podem. Tivemos, alguns anos atrás, projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para proibir a existência desse livro nas nossas bibliotecas públicas. Qual é a guerra que nós estamos nela? Qual é a guerra que nós queremos lutar, queremos ganhar? Qual será o fim da nossa geração? Ou qual será o legado que transferiremos para as gerações que virão depois de nós? De uma geração que não fez nada. Nós não soubemos ou não entendemos bem o projeto de Deus para oferecer à igreja o poder do Pentecostes, a autoridade para repreender demônios, porque é uma questão de estratégia de guerra, é uma questão lógica de guerra. E não pensem no demônio como o ente da sujeira, da podridão, aquela coisa que não presta, que faz aqueles trejeitos ruins lá nos cultos de macumba ou de outra coisa assim. Pensem nisso não. E Faraó levantou-se de noite, e todos os seus servos, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Se eu não tiver cuidado aqui nesse texto, nós montaremos um tribunal para Deus. Deixa eu repetir para os irmãos. Porque não havia casa em que não houvesse um morto. Por que Deus mataria? Por que Deus exterminaria? Por que Deus tiraria a vida de alguém? Por que Deus tiraria a vida de um primogênito só por ter nascido primeiro? Independente da idade. É irrelevante se estivesse no peito, sendo amamentado, ou se já fosse casado, adulto, maduro, primogênito. O anjo passou lá para morrer. Por que Deus fez isso, irmãos? Os propósitos de Deus precisam ser considerados da forma mais soberana possível. E quando eu entendo, ou quando eu compreendo que Ele é o Senhor, então não cabe nenhum questionamento às decisões de Deus. Quando Ele é o Senhor, eu já não posso relativizar, eu já não posso renomear, eu já não posso inovar em matéria de existência, em matéria do que está definido, do que está determinado, do que Deus fez, ou de como Ele quer.
O irmão Ricardo falou aqui da necessidade que ele tem de avaliar a possibilidade de regressar à América, porque há uma iminente possibilidade da fronteira ser fechada de novo, pela variante Delta da Covid. Ninguém sabe como isso funciona, o que é, ou o que está por trás de todo esse mal, de todo esse flagelo humano. Uma coisa eu digo para os irmãos: Deus tem o controle e a igreja não pode criar raízes aqui na terra. A igreja está apaixonada demais com as coisas da terra, com a moda, com o modelo, com as coisas, né? Com os movimentos, com as circunstâncias, com as tradições da sociedade. A igreja está amando demais as festas, né? Amando demais a música. Hoje eu fiz uma crítica, a gente vinha para a igreja de manhã, eu falei: nossa, como eu tenho dificuldade de ouvir esse tipo de música, de crente cantando. Como eu tenho dificuldade de ouvir. Talvez eu seja do tempo da irmã Elza, né, irmã Elza? Lá de trás, como eram bons, como tem mensagens esses cantos, né? Nós nunca fomos proibidos de alegrar, de ter alegria, né? De converter, como estudamos de manhã na escola bíblica dominical. Não podemos ser mais as mesmas pessoas, sendo as mesmas pessoas, faríamos as mesmas coisas, ainda que de forma diferente, e não haveria nenhum prazer de Deus em nossas vidas. O mundo não é seu parceiro, não é seu amigo, não é seu camarada. O ímpio não tem nenhum prazer no seu sentimento cristão. Sentimento cristão. Nenhum, absolutamente nenhum. E por quê? Porque o problema não é a pessoa, o problema não é o seu vizinho do lado, o problema é uma estrutura de guerra que não tem tempo. Não fique preocupado com 100 anos, seu não é pouco para o diabo tentar retirar quantas pessoas possíveis forem da presença do Senhor. Quantas forem. Esse embate, irmãos, é preciso que a gente veja a Bíblia nos apresentando dia após dia a ação de Deus para dizer assim: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Terei misericórdia de quem eu terei, e de quem eu tiver, e não terei misericórdia. Eu dou a vida e eu retiro a vida. Eu abençoo e eu retiro a bênção. Mas no episódio do encerramento das pragas, da negociação proposta por Deus, usando Moisés e Arão com Faraó, e todas as propostas foram rejeitadas. Quantos milagres Deus fez para mostrar a Faraó que Faraó não era Deus. Faraó, que na cultura do povo era a marca para ser adorada, e Deus mostra assim: eu vou te mostrar que não é você, que não é você. Você não consegue fazer isso, nem consegue fazer isso, nem consegue fazer aquilo. Então vou te dar uma representação do meu poder para dizer que tudo que existe aí me serve. Eu vou mandar uma safra de rãs para você aí. Eu vou mandar umas trevas. E eu nunca vi ninguém na ciência tentar explicar, porque a Bíblia diz que as trevas eram tão densas que eram possíveis de serem palpadas, sentidas, de tão densas que eram as trevas. Ninguém via nada. Deus pega as águas egípcias e se transformam em sangue. E o coração do homem, o coração do rei, continua da mesma maneira, continua da mesma forma. Assim, claro, irmãos, que o propósito de Deus
não estava muito ligado a Faraó, não. Estava mais ligado ao povo dele, que já era rebelde naquela ocasião, que já era um problema naquele tempo. E Deus faz os milagres para que Faraó visse. A Bíblia diz que Deus enrijece, endurece o coração, para que o povo de Deus percebesse. E aí, depois da 9ª praga, nós temos a instituição da Páscoa, e o Senhor chama o Moisés e Arão e fala o seguinte: olha, você vai se reunir com o povo e vai dizer para cada um que hoje é um dia de festa, hoje é um dia de alegria, mas tem umas regras para serem seguidas. Vocês vão matar um cordeiro, e do sangue do cordeiro vocês vão passar na verga, na soleira da porta. Deixem a marca lá, na soleira da porta, porque hoje eu vou visitar o Egito. O meu anjo passará. Onde a marca do sangue estiver, isso traz uma tipologia maravilhosa para nós. O anjo por cima passará, porque hoje não restará um primogênito sequer do Egito, nem de homem, nem de animal, nem de nada. E os irmãos obedeceram essa ordem de Deus e mataram cabrito, cordeiro, e comeram, passaram o sangue. E a Bíblia que nos mostra aqui, que nos fala que não havia uma casa sequer que não houvesse morto no Egito. Dos hebreus, ninguém morreu. Ninguém morreu, não teve um morto. Porque Deus trata de forma diferente os seus servos, os seus eleitos, os seus fiéis. São vistos, são conhecidos, são observados de forma diferente, e são cuidados por Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele tem poder para isso, para tudo e para muito mais. Nós temos no texto a saída dos hebreus com um detalhe que eu quero findar a nossa reflexão aqui, a nossa mensagem. O Faraó chama os seus, a sua equipe, o Faraó chama os seus ordenanças, manda chamar a Moisés e a Arão e oferta a eles a ordem de partida. Vocês podem ir, vão com tudo, que havia antes tido a possibilidade, uma negociação, não, vocês vão, mas deixe os velhos, não fica ninguém, vão, mas deixe os novos, não fica ninguém, vocês vão, mas deixe o gado, não fica ninguém aqui, fica ninguém, vai todo mundo. E Faraó fala assim: olha, agora vocês podem ir, e tem mais uma, leve o rebanho de vocês, leve o gado de vocês, versículo 32, levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito. E aí ele faz um pedido. Ide e abençoai-me também a mim. Ide e abençoai-me também a mim. Imagine o clamor que o texto bíblico registra. Imagine o pranto, o choro. E havia grande clamor no Egito. Toda casa um funeral, toda casa um morto. Não havia uma casa que não tinha um morto. Que tristeza da nação. A nação poderosa, né? O império da época, a grande potência da época, chorando seus mortos,
sem uma lógica razão para isso. Intervenção de Deus. Irmãos, será que não tem um tempo parecido nos esperando? Nos esperando. Eu não sei se vocês já perceberam como tem que responder questões um policial que é crente, um diretor de escola que é crente. Como tem sofrido nossa ministra da Damares, aí porque é crente, sofre pela fé. O hoje ministro da Educação, que é um pastor, cara, PhD, não sei o quê, mas porque é pastor é questionado. Esse jeito não serve, não presta. Tem um currículo vastíssimo, inquestionável, mas é crente, é pastor, né? É pastor. Nós não queremos esse povo, essa gente. Isso é guerra. Isso é guerra. Isso é guerra. Precisamos entender o que Deus quer de nós para que assumamos nossas posições, para defender a fé, defender a igreja, defender a igreja, defender o que você crê, o que você crê. Defender que você crê, acredita em Jesus. Nossa famosa liberdade de consciência e de crença já não é mais tão famosa assim, tão substancial, tão inquestionável assim. Porque você tem que pensar no que você crê e verificar se você pode expressar com sua consciência aquilo que você crê.